Copel e Sanepar na mira do governo e a Vibra anuncia dividendos e também mudança na política de pagamento de dividendos. Bem-vindo ao canal Top Ações. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, é bastante útil para ele chegar a mais pessoas. Então vamos ver o que está acontecendo com essas empresas. Começando com a Copel e a Sanepar, onde em Curitiba o Lula critica Bolsonaro e reforça apoio a Requião para o governo de Paraná, e lá no Paraná o Requião fez uma série de discursos populistas, atingindo principalmente a Sanepar e a Copasa. Então o candidato a PT do governo anunciou que, se eleito, ele pretende adotar a política de preços na Copel e na Sanepar, beneficiando a população com tarifas baixas, reativação de programas como Luz Fraterna e tarifa social. Política de preços nunca funciona, tá? Nunca, não é opinião, isso aqui não funciona. Ou destrói a empresa completamente, ou simplesmente não vai funcionar a longo prazo. Já vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, o plano de governo de Requião aponta que a Copel e a Sanepar são empresas de propriedade do povo paranaense, mas que tiveram seu controle desviado para interesses dos sócios. Nossa, que absurdo, hein? E investidores privados minoritários, muitos deles estrangeiros. Então, se quer destruir a empresa, feche o capital e destrua ela sozinha, né? Não faz sentido. Hoje as empresas estão mais protegidas, não é tão simples assim intervir nelas, mas existe sim sempre um risco, né? Então ele continua aqui: vamos devolver a Copel e a Sanepar aos seus legítimos donos e donas para que eles cumpram suas funções públicas. Vamos novamente congelar as tarifas de água e luz. Olha só. É óbvio que isso aqui só tende a destruir as empresas que levaram anos aí para recompor, né, o seu valor de mercado. Só que esse tipo de discurso acontece constantemente. Se a gente volta 4 anos atrás, o próprio Ratinho Júnior do PSD, que liderava as pesquisas na época, ele reclamou lá da época do aumento de 16% das tarifas na Copel, autorizada pela ANEEL, e segundo informações, o Ratinho pediu, né, ao governo estadual revisão do reajuste, alegando que a tarifa maior penalizaria a sociedade, a atividade econômica do Estado. É sempre essa ladainha. E aí a Copel, né, respondeu da seguinte forma: sinceramente, eu vejo com surpresa esses comentários, porque a Copel está muito blindada em relação a esses tipos de discursos demagógicos. Temos no nosso estatuto uma restrição, uma blindagem em relação a esse tipo de ação. Não vejo nenhum risco, sinceramente, de que isso possa acontecer. Então é lógico que é relativo, um risco sempre existe, mas eu vejo um risco menor aí na Copel do que na Sanepar, e as duas um risco menor do que na Petrobras, por exemplo. Então tem que sempre medir aí os riscos, né? Mas nunca esquecendo que elas são sim estatais. Mas a gente vê que isso aqui, na verdade, na época não deu em nada. De 2018 até agora, a Copel avançou pra caramba, né? Um case aí de crescimento fantástico. Foi aí para cima da eficiência, né? Então reduziu os custos, focou no core business, conseguiu elevar o seu lucro, elevar os dividendos, né? A mesma coisa aqui. A Sanepar vem aí de vários anos, mesmo com a Agepar fazendo confusões, ela consegue aí aumentar o seu lucro. E nós temos aí a defesa em relação à Copel, que o próprio marco de saneamento, que alguns aí tem uns riscos, o marco de saneamento tem uma certa blindagem aí, conforme ele for andando mais para frente, vai acabar representando uma certa blindagem aí na Sanepar também, tá? E para terminar, a gente vê aqui que em termos de pesquisa, né, no governo do Paraná, o Ratinho Júnior está na frente, né, do Roberto Requião, que é o que está reclamando agora aí, falando desse monte de besteira. Ele tem 55% da intenção dos votos, o Ratinho. O Requião tem 28%, tá? Então, ele não, teoricamente, né, não dá tanto para confiar nas pesquisas assim, mas teoricamente o Ratinho aí seria eleito, inclusive, no primeiro turno. Para reforçar que a política de preços não funciona, vamos mostrar aqui um trecho do Fernando Ursch falando sobre isso. Na verdade, não está falando exatamente de estatais, que é um pouquinho diferente, né? Na verdade, acaba destruindo a empresa, mas serve para mostrar que esses discursos acabam sendo totalmente populistas, né? Não faz sentido controle de preços. Mas se tentarmos o que foi tentado no passado, quando a Dilma, com base na canetada, tabelou a tarifa de energia elétrica, o objetivo era ter abundância de energia elétrica num custo baixo. E o que a gente teve foi o preço tabelado, ótimo, mas cadê a energia? Não tem. Simplesmente desaparece, porque esse é o efeito inevitável
do controle de preços. Em termos de preço, a Sanepar está muito descontada nessas quedas aí muito exageradas, precifica um cenário caótico nela. Olha o card aqui em cima onde eu analisei a empresa, bastante legal o que está acontecendo com ela, porque que ela vem caindo agora, tá? Então assim, ela está muito barata, compensa inúmeros riscos que a gente nem acredita que vá estar acontecendo, tá? E no caso da Copel, ela não está tão barata com a Sanepar, mas ela também está barata também, né? O risco é até um pouquinho menor em relação a ela, mas nenhuma das duas está 100% blindada. Eu nunca acredito que uma empresa estatal vai estar 100% blindada, porque o Brasil tudo é possível. Mas quando a gente fala de empresas estaduais, eu acho que é mais difícil mexerem muito a ponto de mudarem uma lei para intervir na empresa. Por isso que eu tenho um receio maior aí na questão da Petrobras, tá? É minha percepção, tá bom? A gente vê aí que vários analistas de mercado falam que nem risco existe, né? Eu não descarto, principalmente na Petrobras, mas eu acho que é bem pequeno aqui em questão da Copel e da Sanepar, tá? Mas, exatamente por eu saber que existe um risquinho, mesmo que seja pequeno, então não me custa nada eu ter menos Copel. Eu tenho Copel, comprei um pouquinho, ela tá bem barata, mas comprei pouquinho. Eu dei a prioridade para a Sanepar. Então, assim, a Copel só vou comprar se ela estiver muito barata, porque eu tenho a Sanepar. Então, olha só como é importante você ter a sua própria realidade dos seus investimentos, né? Então, de repente, você não vê eu comprando Copel, acho que a Copel é ruim. Não, é porque eu já tenho a Sanepar ali, né? Então, assim, por menor que seja o risco, esse risco existe e eu não vou ignorá-lo. E a Vibra anunciou dividendos, são 797 milhões de JCP, e mudança de política também nos dividendos, com uma remuneração mínima de 40%, mas ela não vai ser anualmente dessa forma exatamente, né? Então ela vai buscar como meta ter esses 40% de lucro mínimo ajustado aqui como payout, mas eventualmente ela pode acabar pagando menos, tá? Então, na verdade, acaba ficando 25 ali o mínimo obrigatório, o 40 vai ser a meta. Então, ela destaca aqui que esse valor distribuído cada ano vai depender entre outros aspectos, o nível de capitalização, alavancagem financeira, liquidez, capacidade de geração de caixa, plano de investimento e perspectivas de utilização de capital. Então, a empresa destaca que se algum ano não for possível pagar o percentual prometido de 40%, no outro ano ela acaba compensando aí. Então, isso nos mostra que não é necessariamente obrigatório, né? Mas ela vai sim manter no longo prazo esses 40% aqui como meta. E ela também anunciou mudanças no CEO, né? Onde André Natal, o atual VP de Finanças, ele vai entrar aqui interinamente como CEO, substituindo o Wilson Ferreira, que foi para a Eletrobras. Aliás, esse Wilson é muito fera, né? Mas a empresa até estava sofrendo um pouquinho nas cotações por conta dessa indefinição, né? Embora ainda seja interino, né? Vamos ver se o mercado vai aceitar bem, né? Algum comando mais certo aí na frente da empresa, né? E aí você deve estar se perguntando por que eu não estou mostrando no site RI essas informações, porque está com um erro, tá? Então por isso que eu não estou acessando lá as informações, tá? De qualquer forma, então a Vibra, né, anunciou dividendos para quem tiver as ações dia 21/9/2022, 29/12/2022 será a data de pagamento, dando aí 35 centavos, 1,95 de yield, né, de uma só vez. E aí eu peço para vocês conferirem depois no RI da empresa, como eu acabei de mostrar, tá fora do ar nesse momento, então eu tô vendo por informações da internet, então não dá para ter certeza absoluta se esses números estão 100% corretos. Eu sempre gosto de ver lá no site RI, beleza? Em termos de cotação, a tendência da Vibra não vem sendo muito bom, né, nos últimos meses, né? Desde o fim do ano passado ela vinha caindo, uma leve recuperada e depois cai bastante. O mercado não aceitou muito bem a saída do CEO Wilson, mas essa indefinição foi pior ainda, quando ele literalmente anuncia a saída, até que acabou subindo as ações, né? Curioso isso. É aquele negócio, cai no boato e sobe no fato, né? E aí agora está nessa indecisão, esperando o novo CEO, qual serão os próximos passos da empresa. A empresa tem decisões importantes na questão da matriz energética que o Brasil está seguindo, né, que o mundo está seguindo aí, então ela tem importantes decisões a ser tomadas, como eu comentei no vídeo anterior. Não se esqueça do like, do comentário que ajuda a dar aquela impulsionada no YouTube, e considere se tornar membro do canal para nós nos ajudarmos juntos a sermos investidores melhores. Eu tenho diversos conteúdos aqui também para te ajudar. Um abraço.